Graça e paz, irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus, é a nossa EBD, onde nós vamos crescer no conhecimento e na graça do nosso Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos a pegarem suas Bíblias, a acompanharem, para que a gente possa entender um pouco mais daquilo que o Senhor quer falar conosco. Certamente Ele tem coisas maravilhosas para falar conosco, e nós precisamos então buscar a compreensão e também pedir a Deus que nos ajude a compreender, porque é Ele quem nos capacita a compreender. Eu também peço ao Senhor que possa falar profundamente aos nossos corações, que possa semear a sua palavra em nossos corações e que possamos então sairmos diferente do que entramos através desse vídeo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 6, nós vamos estudar do versículo 8 até o versículo 15. Atos capítulo 6, vamos estudar do versículo 8 até o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, 2 sirineus, 2 alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo aos anciãos e aos escribas, e investindo o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o santo lugar e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Aleluia! Que maravilha, né, amados? Nós estamos aqui diante de um texto bastante conhecido, não é? Precisamos nos lembrar que Estevão foi um dos 7 escolhidos, não é, para a função de diaconato, ministério diaconal. E esses homens precisavam trazer consigo algumas características, né? Eles precisavam ter um bom testemunho diante da sociedade em que viviam. Eles precisavam ser cheios do Espírito Santo e da sabedoria. E agora, um desses homens, que é Estevão, ele, cheio de graça e poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Ou seja, Deus usava esse homem poderosamente naquele momento, diante do povo, fazendo sinais, prodígios. E isso fazia com que o povo se juntasse para ouvir a palavra de Deus. Eu já falei aqui algumas vezes que os sinais e prodígios, eles não são um fim em si mesmo. O propósito não é fazer sinais e prodígios, mas através dos sinais e prodígios, fazer ajuntamento de pessoas para que ouçam a palavra. Porque ouvindo a palavra e crendo no Senhor Jesus Cristo, então as pessoas alcançam salvação. Claro, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então o propósito da vinda de Jesus não foi fazer sinais e prodígios. Claro, os sinais e prodígios, eles confirmam que Jesus é de natureza divina, né? Mas o propósito de Jesus foi salvar. Ele veio para pagar o preço, ele veio para morrer na cruz por nós, para que nós pudéssemos encontrar salvação através dele. E agora nós vemos Estevão fazendo sinais e prodígios, ou seja, não era ele, a pessoa de Estevão, que fazia sinais e prodígios, mas o próprio Senhor, através de Estevão, continuando a sua obra, continuando a mostrar que ele continuava operando maravilhas e milagres no meio do povo. E através daquele que ele separava para a obra. Então,
vemos aqui Jesus Cristo usando, ou o Senhor usando Estevão, um homem cheio de graça e poder, para fazer prodígios e milagres. Também vemos no texto, são citadas algumas sinagogas, como a sinagoga dos libertos. E a gente precisa entender o que é uma sinagoga, né? E é muito engraçado porque o conceito de sinagoga, ou o significado de sinagoga, é assembleia. Mas também ficou conhecido como sinagoga o local aonde essa assembleia se reúne. Um pouco parecido com o conceito de igreja, né? Igreja é uma assembleia de pessoas, um ajuntamento de pessoas, é claro, pessoas lavadas e remidas, pessoas justificadas pelo sangue de Jesus, né? Mas também ficou conhecido como igreja o local onde essas pessoas se reúnem. Veja que a compreensão da sinagoga, guardada as devidas diferenças, também encontra eco, ou seja, naquilo que nós compreendemos como igreja hoje. Muitas pessoas hoje dizem, eu vou à igreja, né? E na verdade está indo ao templo, ao local onde a igreja se reúne. Porque a igreja são pessoas. Uma pessoa não é a igreja, mas ela faz parte da igreja, ok? Também o pensamento a respeito de sinagoga significa assembleia, mas também os locais onde essa assembleia se reunia também era chamada de sinagoga, ou seja, era reconhecido como sinagoga. E aí você tinha a sinagoga dos libertos, fazendo aqui um apontamento para as pessoas. E quem era a sinagoga dos libertos? Descendentes de escravos judeus capturados por Pompeu no ano de 63 a.C. e levados para Roma, que mais tarde foram libertos e formaram uma comunidade judaica. Veja que todo o apontamento é feito para as pessoas. Então nós estamos falando de assembleia, nós estamos falando do ajuntamento de pessoas. Ou seja, existia um ajuntamento de pessoas que haviam sido escravos, que recebeu o nome de libertos, porque em algum momento eles foram escravos e em algum momento eles foram libertos. E esse grupo também estava lá para debater, né, com Estevão. Veja, mas se fala de outras assembleias, ou de outra sinagoga. Sinagoga dos Sirineus, homens de Cirene, cidade ao norte da África. Simão, que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus, era natural de Cirene. Ou seja, nós temos lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 26, um homem chamado Simão, que foi obrigado a carregar a cruz de Cristo, né? E ele era de Cirene. Ou seja, mais uma vez nós estamos falando de assembleia, de ajuntamento de pessoas, pessoas que vieram ou que eram de uma cidade ao norte chamada Cirene, ao norte da África. Então nós tínhamos ali a Assembleia dos Libertos, a Assembleia dos Sirineus, ou Sinagoga dos Libertos, Sinagoga dos Sirineus. Tínhamos também ali a Sinagoga dos Alexandrinos, ou seja, uma outra cidade, Alexandria, importante ao norte da África. O Apolo, né, citado na Bíblia, ele era dessa cidade. Veja que sempre que a gente fala de sinagoga, pelo menos nesse contexto, a gente está falando de assembleia de pessoas, de ajuntamento de pessoas. Não só do lugar onde elas se reúnem, mas das pessoas. Sinagoga da Cilícia e Ásia, né, que são províncias romanas na Ásia Menor, hoje atual Turquia, né, e a cidade natal de Paulo, né, porque Paulo era de Tarso, e Tarso se localiza na Cilícia. Provavelmente Paulo ele frequentava essa sinagoga, ou seja, a sinagoga da Cilícia e Ásia. Veja, então nós temos aqui a referência da sinagoga como ajuntamento de pessoas, mas também a proveniência, ou seja, o lugar aonde essas pessoas eram e aonde elas se reuniam. E é interessante a gente pensar que esse conceito também existe nos dias de hoje, quando nós pensamos na igreja de um determinado bairro. Não é? Nós falamos a igreja do bairro do Riachuelo. É no Riachuelo que essas pessoas se reúnem e são pessoas, a assembleia de pessoas, e existe um lugar, por exemplo, chamado IBMR, Igreja Batista Missionária do Riachuelo. Mas, na verdade, esse lugar é o templo. E as pessoas, elas são a igreja
que se reúnem nesse lugar. Mas muitas vezes a gente tem esse conceito, então, de que a igreja é o lugar, né? E aqui também a gente tem um pouco desse conceito a respeito da sinagoga. Mas então nós precisamos entender. Veja, vamos lá, versículo 9. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, né? Ou debatiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Veja, eles tentavam colocar ou questionar, mas eles não conseguiam resistir, porque quem falava através de Estevão era o Espírito Santo de Deus. Não é? E é muito importante a gente entender, se queremos algum dia ser usado como Estevão, precisamos ser cheios da graça de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, e saber que o Espírito Santo vai nos usar, ele vai falar através de nós. E quando ele fala, não há resistência, as pessoas não conseguem resistir ao Espírito Santo de Deus. Por mais que elas tentem falar coisas ou debater coisas, elas sempre serão vencidas em seus argumentos. Pois quem pode argumentar com Deus e vencer? Ninguém pode. Né? Estevão era apenas um homem usado por Deus para levar a mensagem do Evangelho. E aqui nós temos também uma característica de Estevão. Estevão, além de ser um diácono, de ser chamado para uma função diaconal, ele também era considerado um evangelista, porque ele pregava a palavra de Deus, ele anunciava as maravilhas do reino. Não é? Então ele tinha essa característica, esse chamado para pregar a palavra de Deus. Veja, versículo 11. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E é muito interessante porque a gente vai ver aqui mais uma vez homens usando de mentira para tentar silenciar e calar a igreja. Não é? É tentado de todas as formas fazer com que a igreja não avance, não proclame o evangelho. Porque uma vez que a igreja prega a palavra da verdade, pessoas são libertas, pessoas são curadas, pessoas são salvas. E aqueles que detêm o poder sobre essas pessoas não querem perder essas pessoas. Muitas vezes essas pessoas são usadas por Satanás para aprisionar vidas, para fazer com que essas vidas fiquem escravizadas a eles. E é claro que Satanás não quer perder vidas. E é claro que Satanás vai usar pessoas com mentiras, porque é o que a gente está vendo aqui. Veja, é uma grande mentira o que eles estão dizendo. Temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. E por que eles falam a respeito de blasfêmia? A gente precisa entender o porquê que eles usam esse termo, blasfêmia. Em Levíticos, capítulo 24, versículo 16, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Em Levíticos, capítulo 24, versículo 16. A palavra do Senhor em Levíticos diz assim: aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. E é por isso que eles dizem que Estevão estava blasfemando contra o Senhor, porque eles conheciam a lei, eles conheciam o que estava escrito lá em Levíticos, e se usando daquilo que estava escrito em benefício próprio, usando mentira, para que esse homem fosse morto e apedrejado, aliás, apedrejado e morto. Né? Então, eles usam a lei para silenciar. Veja, através de uma mentira, eles tentam usar uma verdade, que é uma lei bíblica, que está lá em Levíticos, para o Antigo Testamento. Mas eles, através de uma mentira, eles querem trazer morte por apedrejamento para Estevão. E eles encontram nisso uma forma de silenciar Estevão. Possivelmente Estevão estava pregando a respeito da morte, da ressurreição de Jesus. Jesus ser o Messias tão esperado do Antigo Testamento, que havia vindo, né, e havia vivido entre os homens. Sim, morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou. Então, Estevão estava pregando
essas coisas, bem possivelmente, e esses homens, então, no intuito de silenciar, de calar Estevão, eles então se usam de uma passagem bíblica, de uma verdade bíblica, através de uma mentira, dizendo que Estevão havia blasfemado contra Deus, sabendo as consequências da blasfêmia. Amados, nos dias de hoje nós temos muitas pessoas que se usam de passagens bíblicas, mas para benefício próprio. Temos que tomar muito cuidado, porque nos dias de hoje nós ainda temos os falsos mestres, pessoas que usam a verdade, mas não como verdade. Usam a Bíblia, a palavra de Deus, o que está escrito, mas com um objetivo que não é o objetivo daquela passagem, não está dentro daquele contexto. Esses homens, eles disseram que Estevão havia blasfemado contra Deus, e em nenhum momento Estevão blasfemou contra Deus. Mas eles sabiam as consequências que sofreria aquele que blasfemasse. Então, por isso, inventaram uma mentira. Veja, versículo 12. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, arrebataram e levando ao Sinédrio. E nós já falamos aqui que o Sinédrio é a mais alta corte judaica, não é? E ali estão os homens poderosos, ali estão os homens que lideravam o povo. E agora nós temos Estevão sendo levado para frente do Sinédrio, ou seja, para diante do Sinédrio, diante desses homens. Tudo isso porque inventaram uma mentira para silenciar Estevão. Tudo isso para calar a voz daquele que proclama e anuncia o Evangelho. Muito interessante pensarmos que Satanás faz de tudo para que a igreja não proclame. E quando a igreja não anuncia, Satanás nem precisa fazer nada. Mas Jesus nos enviou para anunciarmos e proclamarmos a palavra de Deus, para que pessoas sejam libertas, para que pessoas saiam de debaixo do jugo de Satanás e possam conhecer a verdade. Ou seja, pessoas que vivem nas trevas possam enxergar a luz proveniente de Cristo. Quando a igreja se furta de proclamar e de anunciar, ela simplesmente não incomoda Satanás. Mas quando o homem de Deus ergue a sua voz, anuncia que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele morreu sim, mas ressuscitou, que Ele está à destra de Deus Pai, que Ele vai voltar para buscar a sua igreja e julgar. Quando esse homem anuncia com intrepidez as maravilhas que o Senhor realizou e continua realizando, as mudanças e transformações que Ele tem feito na vida daqueles que encontram com Ele. Então, pessoas são libertas e o inferno se abala. Satanás, ele usa então os seus instrumentos para calar a igreja, para fazer com que a igreja não avance, para fazer com que a igreja não proclame, porque ele sabe que à medida em que a igreja entende o seu chamado, e mais do que isso, o comissionamento que a igreja recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo, quando a igreja tem consciência disso, quando a igreja anuncia, as pessoas então elas encontram com Jesus e elas são libertas desse aprisionamento que Satanás faz com elas. A igreja não pode se calar. A igreja precisa proclamar e anunciar o Evangelho. Veja, esses homens estavam em debate, eles não conseguiam vencer Estevão. Eles tentaram debater com Estevão, mas na verdade eles não estavam debatendo com o homem, mas com o Espírito Santo de Deus que habitava nesse homem. Logo, eles não tinham como vencer o debate. Então eles, astuciosamente, eles inventam uma mentira. É assim que Satanás faz. Quando ele olha para um homem de Deus, quando ele tenta calar a voz desse homem de Deus através de homens usados por ele, e ele não consegue vencer, então ele usa daquilo que a própria Bíblia atribui a ele como pai da mentira. Ele utiliza de uma mentira para que essa voz seja calada, seja cerceada. É muito interessante pensar que a Bíblia
ela atribui a Satanás como o pai da mentira, né? E todo aquele que mente serve ao mentiroso, pois aquele que vive na verdade, vive na luz, prega, anuncia a verdade, não mente, luta para não mentir, né? Faz de tudo para não errar, porque vive para a glória de Deus. Assim também fizeram com Jesus. Nós vamos ver lá em Mateus capítulo 26, lá no versículo 56 ao versículo 61, que inventaram mentiras também contra Jesus Cristo. Amados, é muito normal que a igreja enfrente essas coisas. Nós somos de Cristo e passaremos por lutas, por dificuldades, enfrentaremos a resistência do mundo em receber a verdade. E é normal que a igreja enfrente isso. É bem verdade que nos dias de hoje, pregar perseguição não enche igreja. É bem verdade que pregar que você vai sofrer por causa de Cristo não enche igreja. Mas a verdade, amados, é que nós precisamos nos regozijar cada vez que sofremos por causa do nome de Jesus. Porque, como já disse antes, é o mundo reconhecendo que nós não somos do mundo. É o mundo nos mostrando que nós somos de Cristo e que sofremos por causa do nome de Jesus, porque cremos que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, cremos na mensagem do Evangelho e proclamamos a verdade do Evangelho. Amados, como nós precisamos entender isso e não ficar triste quando alguém nos coloca à margem de um grupo, porque somos de Cristo, ou porque quando alguém ou alguma situação se levanta contra nós. Não é para que a gente desista, não é para que a gente esmoreça, mas é para que a gente glorifique a Deus. Porque o que nós precisamos entender é que o Espírito de Deus habita em nós, o Espírito Santo do Senhor, assim como habitava neste homem, também habita em nós. E porque habitava nesse homem, homens usados por Satanás não conseguiam debater com ele, não conseguiam vencê-lo, inventaram mentiras para que esse homem sofresse, para que esse homem fosse apedrejado. Mas esse homem não vai se calar, esse homem vai continuar proclamando as verdades do reino de Deus. E você deve continuar proclamando as verdades do reino de Deus. E cada vez que o inimigo se levanta contra você, glorifique a Deus. Porque é ele dizendo, você não é meu, você pertence a Jesus, e é por isso que me levanto contra você. Porque assim foi com o nosso Senhor, o nosso Salvador. Volto a dizer, em Mateus capítulo 26, do versículo 56 ao 61, nós vamos ver as pessoas inventando mentiras contra Jesus. Veja, em Mateus 26, 59 a 60, muitas testemunhas falsas foram apresentadas contra Jesus, dizendo, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Jesus não disse que ele destruiria o santuário de Deus. Ele disse que se o santuário de Deus fosse destruído, ele reedificaria em 3 dias. Mas veja, Satanás usa distorções, mentiras. Mas no versículo 12, vamos lá, versículo 12. Bom, nós já lemos e eu vou repetir, sublevaram o povo aos anciãos e os escribas, e investindo-os o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Nós temos ali, então, como já disse mais uma vez, diante do sinédrio. E vão apresentar, então, já no versículo 13, testemunhas falsas. Vamos lá, versículo 13. Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram, este homem não cessa de falar contra o santo lugar e contra a lei. Veja, mais uma mentira. E esse é um trabalho do mentiroso. Não devemos nos assustar com as mentiras. É assim que Satanás usa. Satanás, ele usa daquilo que ele é pai para tentar cessear a igreja, inventando mentiras através de pessoas. Versículo 14. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. É engraçado. Ele não disse isso em nenhum momento, mas a mentira continua. Versículo 15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Então nós vemos uma tentativa de calar este homem. Satanás, ele se levanta com mentiras, tentando fazer com que a igreja não avance. Usa homens como testemunhas falsas,
para calar Estevão. Mas Deus ele vai se manifestar através de Estevão, tendo ele já se manifestado antes, quando o Espírito Santo falou através desse homem e os homens não conseguiam argumentar com ele. Mas agora no versículo 15, nós vamos ver algo que já vimos antes, muito parecido lá no livro de Êxodo, capítulo 34, do versículo 29 ao 35. Deus ele vai se manifestar através de Estevão para que todos saibam que a obra não é de um homem, mas é do próprio Deus vivo e todo-poderoso. Veja o que diz o versículo 15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de anjo. Ou seja, a manifestação da presença de Deus. Lá em Êxodo nós vamos ver Moisés, quando ele vai à presença de Deus e ele desce do monte, o seu rosto resplandecia. Então, amados, nós vamos hoje até aqui, mas precisamos compreender que a obra de Deus é essencial para aqueles que não o conhecem, que nada pode calar ou fazer parar a igreja. A igreja vai enfrentar sim dificuldades, obstáculos, vai enfrentar a mentira que Satanás usa, pessoas usadas por Satanás, mas Deus vai se manifestar sempre, mostrando que a obra é dele e que ninguém pode fazer cessar aquilo que Deus determinou para acontecer. A palavra de Deus diz, agindo Deus, quem impedirá? Deus estava agindo através desse homem e ninguém vai poder impedir a obra de Deus. Ainda que haja consequências para os servos de Deus, mas Deus vai continuar manifestando o seu poder e a sua glória para que as pessoas possam ter um encontro verdadeiro com Cristo e encontrem salvação. Que Deus abençoe você, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.